CPMs, assim, observar as áreas, né, as árvores de risco e apontar. Agora, usar recurso dessa verba destinada para que se faça o que deveria ser feito pela Secretaria do Verde e os engenheiros agrônomos das subprefeituras é brincadeira isso. Os caras não estão fazendo o papel sério deles, né? E a iluminação... Dá licença só um minuto aqui, para a gente começar a fazer a nossa conversa oficialmente aqui, que eu queria avisar que eu estou gravando essa reunião aqui, porque teve alguns colegas que pediram para que não poderiam estar presentes, queriam ouvir essa discussão importante aí depois, né? Eu só queria dar umas linhas gerais aqui, e daí eu passo a palavra para todo mundo, né? Bom, a ideia aqui, como vocês já sabem, é discutir estratégias aqui, propostas, maneiras, métodos da gente tomar essa decisão, né? Não propriamente as propostas, mas como a gente vai chegar nessa decisão, né? Quando a gente se reúne assim com conselheiros participativos, a gente tende a abrir muito o leque da discussão, né? Então, vou pedir que a gente seja mais ou menos focado. E como nós estamos aqui com relativamente poucas pessoas, nós estamos com 13 pessoas aqui no momento, eu acho que a gente pode fazer aqui um tempo de fala um pouco mais longo, né? Mas vamos tentar dar a palavra para todo mundo para dizer quais são as possibilidades, quais são as dúvidas e tentar evoluir nessa conversa aí, né? Continua chegando gente aqui. Boa noite para todo mundo que está chegando, né? Então, só para repetir que eu estou gravando a reunião para depois colocar no canal do InterCPM para todo mundo que não pôde estar hoje, poder acompanhar depois. Ok? Então, quem quiser se manifestar, por favor, vá levantando a mão. Se todo mundo estiver de acordo, eu posso começar aí com as ideias que eu tenho sobre essas questões aí. E daí a gente vai fazendo uma fila aí de falas, digamos que não limitar a 5 minutos. O que vocês acham? Nós estamos aqui com 15 pessoas, então eu acho que é mais ou menos por aí, certo? Então, a ideia de você apresentar, Durval, é importante para até dar um foco, né, melhor. Sim. Não, agora eu quero dizer que eu estou falando como um conselheiro participativo, como todos nós aqui, né? Embora eu tenha organizado aqui, nós estamos numa hierarquia igual aqui, né? Então, eu vou falar sobre as minhas questões, as minhas impressões sobre essa questão. O Marcelo acompanhou um pouco, que ele é meu colega ali da Vila Mariana, certo? E o que eu estou propondo lá é que a gente tem que necessariamente envolver a população de alguma forma nesta decisão, ok? Então, eu estou propondo que a gente crie, aliás, já criamos, né, um questionário online para as pessoas responder. Nós vamos agora, se todo mundo... O que é isso, gente? Isso são moleques que às vezes fazem esse tipo de coisa. São invasores que pegaram o link do acesso da reunião e estão entrando e fazem esse tipo de merda. Pois é, que falta de respeito. Bom, gente, continuando aqui, eu estava falando de um questionário, certo? Que a gente propôs ali na Vila Mariana, que seria um questionário online para as pessoas poderem fazer sugestões sobre o que elas consideram prioritário, sobre o que elas consideram importante nos bairros aqui da nossa região. A intenção também é envolver as associações de bairro, os outros conselhos regionais aqui da Vila Mariana, né? Então, a gente mandaria um e-mail para as pessoas fazerem isso. E daí, então, com essas sugestões em mãos, né, nós estamos dando um prazo aí até meados de fevereiro para colher essas sugestões.
Daí, então, a gente vai analisar essas sugestões, ver o que é viável, ver o que está dentro das condições impostas pela Prefeitura, o que está mais ou menos dentro do orçamento, o que tem mais sentido, no sentido de beneficiar a maior parte de pessoas dentro da nossa região, certo? E daí, então, a gente vai selecionar algumas dessas propostas, falar com a subprefeitura para elas darem uma noção de custo para a gente, não é um orçamento final, porque isso leva muito tempo, mas para falar se é viável dentro do nosso orçamento, e daí tomar uma decisão final, né? Já dentro da Vila Mariana, nós estamos tendo divergências ali, né? Tem gente que acha que não tem que abrir, porque vai ser muito burocrático, porque vai ser muito demorado, tem gente que acha que o Conselho Participativo sabe melhor do que a população como tomar essa decisão. Então, nós estamos tendo esse problema. Estamos discutindo ainda essa questão dentro da Vila Mariana, né? Espero que a gente resolva logo e consiga tocar esse projeto dessa forma, né? Como toda decisão colegiada, a gente leva um pouco mais de tempo, né, para fazer, mas é isso que esse caminho que a gente está fazendo. Agora, tem duas questões importantes que a gente precisa discutir, que é o prazo para essa decisão, né? Tem gente que acha que tem que ser para ontem esse negócio, que tem que resolver muito rápido, né, de qualquer jeito. Bom, gente, acho que nós podemos continuar aí. Temos Og e Ítalo com mão levantada, então, por favor, Og. Bom, boa noite a todos, né, todas. Que pena, né, porque tínhamos mais gente, né? Pois é. Espero que eles consigam. Mas eles pegaram a mensagem de que abririam uma outra sala, um outro link, né? Bom, então deixa eu começar a falar a partir de observações, né, iniciais do Durval, mas também as observações que o Marcelo e a Márcia fizeram, né, antes de começar a reunião. Bom, primeiro, a nossa experiência, vou ser breve nisso, né, foi muito traumática, né, no ano passado, né? Por que traumática? Primeiro, recebemos a informação que teríamos, né, os 6 milhões numa quarta-feira e que teríamos que apresentar um projeto até a sexta-feira. Bom, isso não só dividiu o CPM, de uma forma que eu acredito até que muitos CPMs foi desastrosa, né, que criou uma certa tensão e tudo mais, né? Nós apresentamos algumas linhas, algumas diretrizes, né, de possibilidades de intervenção, mas não queríamos decidir por um projeto em específico, né, seja neste ou naquele distrito. Nós firmamos, né, de que um CPM deve zelar pelo bom planejamento, tá certo? Pela boa orçamentação e pela relevância, tá certo, da ação, da intervenção. E que, desde que, daí que eu fecho inteiramente com o Marcelo, o Márcia, né, de que não poderíamos usar esses recursos para investimento em áreas que são de responsabilidade já da prefeitura, políticas públicas, iluminação e assim por diante, tá? E mesmo sabendo que há um caixa, né, que tinha dinheiro em 23, como terá dinheiro em 24, tá? E a execução tem sido em média de 65% a 70% e poucos % nas prefeituras, a execução dos orçamentos. Bom, dito isso, né, como numa reunião com o subprefeito, foi no final de outubro, mais ou menos, ele informou que teríamos mais 6 milhões, né, para 24 e que deveriam ser executados ou pelo menos já contratados até junho, tá? Então, em dezembro, o nosso CPM fez um planejamento, né,
discutimos como é que nós iríamos calendarizar nossas ações, porque uma coisa é o calendário da prefeitura, o orçamento cidadão, o investimento de 6 milhões, etc., e mesmo também a questão da sazonalidade, o inverno, o verão e assim por diante, que a gente precisa considerar em qualquer planejamento. E, além disso, nós colocamos, né, quer dizer, o nosso calendário, o nosso processo de implementação de ações do CPM, né? Nós estamos focando mais a pedagogia participativa, né? O que quer dizer isso, né? Montamos um cadastro, né, de conselhos presentes no território, associações de moradores e outros movimentos sociais, etc., e passamos a ter um pouco mais de comunicação com esses outros atores, né? Eu acho que lembrando sempre aqui o papel de um CPM. O papel do CPM, claro, além de trazer para o fórum, para as subprefeituras, tal, as demandas de moradores, mas é principalmente, assim, a nossa visão, um articulador, né, de atores sociais no território sem nunca substituí-los, que eu quero dizer, articular o CADES, articular o Conselho do Idoso, Conselho tutelar, etc., visando construir pautas ou agendas comuns, né? Quer dizer, resgatar os espaços públicos, né, de conversa, esse é o que está nos movendo. Então, indo direto para os 6 milhões, né, nós resolvemos, primeiro, resgatar um pouco as propostas que foram surgindo ao longo de 2023, né, e agora, na última reunião do Conselho, que foi no dia 18/1, nós pusemos isso como pauta prioritária, a discussão de como é que nós vamos socializar, publicizar, né, a questão do investimento dos 6 milhões. O que, primeiro, complementando o que o Dorival coloca, eu anteciparia a pergunta, além das questões levantadas, do qual eu concordo, da Márcia e do Marcelo. Nós anteciparíamos a pergunta do que pode e o que não pode, tá? Para não ter toda aquela mobilização e etc., depois vem eles e pá, né? Joga o banho em água fria, isso é desmobilizador, isso faz só a gente desacreditar nesse processo todo, e aí você fica colhendo cacos, né? Então, a questão é, vamos buscar uma conversa, né, nesse período ainda, sobre o que pode e o que não pode. Né? Quer dizer, eu acho que é a obrigação da prefeitura oferecer algumas diretrizes, ser muito transparente e oferecer as diretrizes. Né? A partir disso, tá, nós vamos fazer consulta, sim, para esse conjunto de conselhos, de associações e tudo mais, e propor uma espécie de uma audiência pública. Como você bem disse, Durval, democracia dá trabalho, mas é nisso que nós queremos acreditar e vamos investir, tá certo? Pode sair divergências, mas é fundamental esse encontro para que, olha, o dinheiro é finito, são 6 milhões, tá certo? Não dá para construir isso, não dá para construir ponte, não dá para construir o UBS, não dá para construir, tá certo? Então, fazer as pessoas, né, convergirem, e nós vamos utilizar um moderador, não é? Porque tira a responsabilidade, né, dos conselheiros de ficar administrando ali as tensões. Não, um moderador. Né? Em cima de diretrizes já definidas, tá certo? Nós vamos ter um moderador nessas reuniões, né? Nós vamos mesclar entre presencial e online, né, essa discussão, e vamos encerrar numa reunião aberta, é isso que a gente deseja. Isso é o que eu estou trazendo para vocês, o que nós planejamos, tá? Se ela será execuível, se será possível, nós vamos ver no andar da carruagem, né? Mas como meta no final de fevereiro já fazemos uma reunião de mais afunilamento, tá certo? Das sugestões.
há já uma consulta prévia, onde o que tem predominado ali na região de Pinheiros, como é uma região mais estruturada, que tem menos problemas, vamos dizer assim, de iluminação, mas o que tem pegado muito a região é a questão ambiental. Hoje mesmo nós fomos surpreendidos, né, por um relatório de ação durante a semana que o CPO, né, vai fazer na região, mas está uma previsão já de remoção de mais de 40 árvores, não é? Então, que logo eu encaminhei uma solicitação tipo assim, primeiro, por quê? Tem um laudo, elas estão doentes, elas estão comprometendo, estão pondo em risco as vidas e assim por diante, né? Quer dizer, sejam transparentes, por que vão remover? Eu acho que isso, eu pedi essa explicação, estou aguardando ainda, né? Então, eu só queria pontuar aqui que nós vamos investir mais num procedimento de escuta, tá certo? Né? É nisso que nós, ao longo do ano de 24, vamos ter diversas ações já planejadas, né? Para trabalhar muito mais a articulação no território das forças, dos atores, diversos atores sociais, né? Visando, evidentemente, criar uma pauta, uma agenda comum, e onde esses 6 milhões, a gente acredita que é um belo mote para reunir pessoas, tá? Tá certo? Né? Não é só, venha para um papo, né? Ok, eu também adoro um papo. Mas se você sinaliza já com alguma diretriz, tipo, olha, temos 6 milhões para escolher, né? Para onde aplicar, ou pode ser até pulverizado, e vamos ver, por isso, o que é execuível, e já conversei com o subprefeito, colocando o seguinte, precisamos da ajuda da área técnica para orçamentar essas ações, para a gente também não ficar com a brocha na mão, tá certo? Isso pode, isso não pode, mas quando você vai ver, não dá porque isso custa X ou Y. Para vocês terem uma ideia, só para encerrar, a escolha que a própria subprefeitura fez para o investimento dos 6 milhões do ano passado já está em 21 milhões e ainda não está plenamente concretizada. Então, por aí vocês veem como as coisas estão. Obrigado. Valeu, Og, obrigado. Depois eu tenho umas perguntas para fazer para você, mas vamos girar aqui as mãos levantadas. Eu só vou dizer uma coisa, eu não tenho mão como levantar a minha mão, porque quando eu falo, cai. Então eu entro aqui depois da Carmen para, se ninguém entrar mais, eu estou na fila depois da Carmen. Ítalo, manda a brasa aí, por favor. Pode falar. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu queria aproveitar um pouco do que eu ouvi no link passado, né, do que o Durval estava colocando, sobre a questão de fazer esse questionário, essa interseção com outros conselhos da região, do território. E eu gostaria de sugerir, se você puder auxiliar, Durval, compartilhar isso comigo para eu poder passar aqui, fazer um estudo, já ir fazendo uns contatos e tentar trazer, porque eu já estou nesse processo, incluir na pauta, junto com a coordenadora atual da MOCA, eu sou o secretário-geral atualmente, eu consegui incluir na pauta agora de janeiro, dia 29 de janeiro, teremos a nossa reunião ordinária, onde nós vamos debater a questão, levar algumas questões já dos 6 milhões, onde eu parto do princípio de pegar alguns projetos que já estavam elencados lá no Participe Mais, que não foram absorvidos, não foram acolhidos. Então, verificar dentre aqueles projetos que estão ali, para ver o que a gente pode absorver, o que a gente pode trazer e o que ainda não está, porque de repente tinha lá um recapeamento de rua que não foi absorvido no Participe Mais, não foi aprovado, mas com esse programa que o prefeito fez, acabou essa via sendo absorvida, sendo feito o recapeamento, ou até por mão de algum vereador que foi lá e usou de sua verba pessoal para poder ganhar voto agora em 2024. Então,
a ideia inicial é essa, é levantar esses projetos do Participe Mais, trazer a discussão dentre o território, juntamente com outros conselhos de gestão de saúde, o próprio CONSEG, que eu participo de 2, 3 grupos de CONSEG, aqui na Moca tem 6 CONSEGs, então a gente leva para esses CONSEGs, fala com a população, introduz eles nessa questão para ele pegar dentro do seu território e ver o que é necessário para poder a gente fazer esse uso. E eu concordo que a gente não pode focar os 6 milhões num único espaço. Se for possível a gente diluir para atender mais territórios, né? Como a revitalização de praça, não dá para construir, como o Og falou, uma UPA, não dá para construir um hospital dia, 24 horas. Então, a gente tem que aplicar em alguma coisa que seja viável e visível para a população, que traga benefícios efetivos para a população do território. Fechei aqui, passo para o seguinte, para poder dar maior contribuição aí. E, Durval, aguarda esse retorno dessa proposta de encaminhamento aí que você fez aí. Muito legal. Legal. Obrigado, Ítalo. Carmen, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Bom, eu sou a Carmen Guilherme, aqui do Parque São Rafael, sou suplente da cadeira do imigrante aqui em São Mateus. Eu faço só um questionamento aqui. Nós temos quantos coordenadores aqui neste momento dos CPMs? Quantos nós temos? Hoje eu estive na Casa Civil, junto com o Marcelo CPMs Liderança, discutindo umas outras questões, e surpresa não me é quando a Casa Civil me diz que nós temos mais de 50% e 47% de CPMs que não fizeram 23, ou por problemas, ou por questões de suplementação de verba maior, com o pedido para construir de uma UBS. Vamos lembrar que a questão dos 6 milhões, em decreto inclusive, diz que é zeladoria e infraestrutura urbana. Então, questões de UBS, construções de terreno, é óbvio, e até canalização, dependendo do córrego, ultrapassaria o valor orçado. A gente não pode esquecer que nós temos CPMs aqui, ou CPMs no território, né, dos demais 32 aqui, que foram ínfimos. São Mateus foi 98% a sua efetividade. O que farei com os 2%? É uma discussão hoje, e ainda teremos essa devolutiva de verba que sobrou dos 6 milhões. A verba de São Mateus, 5.800.000, sobrando 152. Já tinha ter sido declinado a ocasião em ata e não foi suplementado. Não foi efetivada. Voltou aos cofres ou não voltou? Vai ser colocado ou não? Como ficou, senhores? Aliás, os senhores sabem como ficou os CPMs, como Itaquera, como outros, que não fizeram suas atas, ou que foi problemas onde foi dado 1 milhão de suplementação, 23 e 5 agora. Então, eles têm 6 de 23 e 6 de 24. Eu entendo que as diretrizes, sim, devem ser dadas, estou no questionamento hoje também, mas temos que ver também essa maior, que nós temos só 53%, entre uma efetividade que varia de 30%, nós temos CPMs com 30% de efetividade, 40%, 60%, 90%, 98%, um só 99%. Então, temos que ver esse passado também. E eu entendo, sim, pela serenidade, São Mateus colocou já em ata agora, para a convocatória de semana que vem, para deliberar uma extraordinária para debate em pauta única a ser cogitada em março, na primeira semana, não fevereiro. Porque, como já era sabido, desde o dia do nosso interconselho, no dia 25 de novembro, nós já sabíamos que viria essa verba. Então, já começamos a conversar com os CPMs para que viabilizassem, já amadurecessem as ideias para começar nos 24 com eventuais projetos. E sim, trazer a CPO para nessas discussões. Então, São Mateus trará para fevereiro uma discussão com sociedades, CPMs vão a campo dentro dos seus distritos, verificarão obras junto com a CPO, e em março, extraordinária. Tem que ter uma reunião extraordinária, pauta única com relação a isso. Só que a gente não pode esquecer os colegas que não fizeram 23. E a verba que sobrou dos 6 milhões. Eu acompanho os 32 processos 6, senhores. Eu sei quem parou no vermelho, quem ainda não efetivou,
as placas que não tem o conselho lá identificando, e já temos o vereador caindo de paraquedas, dizendo que é de lá, que é de B, que é de C. A placa que foi pedido, que então foi pedido, que a verba da placa tal, da obra tal, tenha lá o loginho do CPM. E é uma exigência, foi cobrado isso hoje também. Então, nós temos uma discussão para falar sobre diretriz, e eu concordo que tem que ser em março esse debate já pautado, para que seja licitado e iniciado em abril. Não esquecemos que temos, primeiro, conselhos autônomos. Se quiser deliberar uma obra específica, será deles a competência. Se vai delimitar e pingar, vai ser competência daquele CPM. Mas que tem que haver um eixo, um tempo, se é março, e para licitar e iniciar em abril, até porque, como ela entrou como verba de peloa orçamentária, se não utilizada em 24, e vamos ter ano eleitoral, só faremos uma licitação se truncar, e se não fizerem isso já, nós só vamos ter licitações lá para novembro. Então, eventualmente, se isso não se for, verba perdida, porque volta. É o que aconteceu com a maioria aqui, que não observou verbas que teve remanescências. E vou dizer aí, tem CPM, que foi feita a sua obra, porque assim delimitou na sua ata, mas tem outras pequenas obras que eles não sabiam que foi feita. Então, Durval, antes da gente pôr temática aqui, eu não vou dizer para você que a gente tem que olhar todos os 32 processos, sei, e eu sei um por um. A Casa Civil tem a planilha de todos, e eles sabem quem completou, quem é que está no vermelho. A Casa Civil chamará os coordenadores, mediante, o Fabrício voltou hoje, Fabrício, de férias, ou de uma semana de folga, para deliberar como ficou esse resquício de verbas remanescentes, como será essa verba que foi dita no passado, que aquelas SUB ou CPMs que não deliberaram, que tiveram problema, e aí eu vou citar quais, todo mundo sabe qual são os CPMs. Nós temos 53% apenas dos efetivados, nós temos 47%. Isso significa que temos mais de 15 CPMs que não deliberaram 23%. Então, a gente não pode também só criar regras se a gente não sabe como vai ficar essas questões. Lógico que concordo que tem que ser março, pauta discutida para licitar, mas os que estão corretos, os que fizeram a liçãozinha de casa, e os que não fizeram. E os que estão parados em 23, tem um gargalo aí, tem um gargalo a ser discutido. E aqui não temos vários, não temos nem 10, 15, 20% de coordenadores para a gente deliberar um questionamento que, com todo respeito, deveríamos ter a máxima. Então, eu acredito que logo, mediante o que foi falado hoje, os coordenadores vão ser chamados também para falar do e-mail institucional que já foi criado, que os coordenadores terão acesso, e também falar como fica a temática de 23, em geral, para os coordenadores que não alavancaram, e como fica as questões de, se hoje se deliberar uma verba para X, como fica o excedente, em que momento se trabalha com relação a isso, para que não se perca no frigir dos ovos, quando 31/12, bater as badaladas, como ocorreu com os nossos 14 CPMs aí. Ok? Obrigada. E quem tem a planilha, você já tem a planilha e basta olhar. Muito triste ver isso, senhores. Né? Não foi a primeira vez que foi falado. E é muito triste saber que o CPM sequer acompanharam o que deliberaram. É muito triste, senhor, saber que quase 50%, são quase 50% que não acompanharam os seus processos sem. Simplesmente lavaram as mãos, esqueceram lá e esqueceram. Então, nós temos aqui nossos colegas, né, que estão aí com 23 parados. Obrigada. Valeu, Carmen. Então, eu queria fazer um rápido comentário aí do que vocês falaram. Primeiro, sobre o OG, né? Pelo que eu entendi, OG, você vai fazer aí em Pinheiros diversas reuniões, não é isso? Com associações chaves, com pessoas chaves. Quer dizer, são reuniões fechadas, vai convidar associações de bairro, talvez outros conselhos, alguma coisa assim, né? Então, assim, você está prevendo um processo de várias etapas, que vai culminar em março, talvez, com um afunilamento, para daí, então, pedir o apoio da subprefeitura em termos de orçamento, né? Acredito que não é um orçamento ainda, mas, assim, orçamento no sentido de número final, mas uma estimativa para saber se cabe no dinheiro, não é isso? Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui também. Eu estou propondo aqui na Vila Mariana, com a única diferença que eu criei um questionário online, até compartilhei o link aí, se vocês quiserem
ver, né? Mas pretendo também, não em reuniões, mas assim, por e-mail, alguma coisa assim, convocar as associações, os outros conselhos, consegues, CADES, e todas as associações, toda a organização da sociedade civil que temos aqui no território, né? Então, acho que a gente está mais ou menos que no mesmo caminho, embora tenha algumas diferenças mais localizadas. Eu acho que é importante a gente frisar que não existe prazo fechado sobre isso. Nós conversamos com o nosso subprefeito aqui na Vila Mariana e ele deixou claro, não existe um prazo assim, você tem que decidir até o dia tal. Evidentemente que nós temos interesse de que essa decisão seja tomada o quanto antes, mas sem atropelar a democracia, que, como o Og falou, dá trabalho e é necessário, né? Sobre a ideia do Ítalo de usar o Participe Mais, também é uma coisa que surgiu aqui nas nossas conversas, sobre resgatar as propostas que não foram eleitas ou as que foram eleitas, né? A gente teve essa discussão na Vila Mariana também, né? Teve gente que queria pegar as propostas que foram eleitas e foram consideradas viáveis, né? Portanto, já tem um compromisso da prefeitura para que sejam realizadas, e, no entanto, não foram, por algum motivo que nós não sabemos qual foi, eles queriam retomar essas propostas e propor para que esse dinheiro seja empregado nessas propostas. Eu fui desfavorável a essa solução, porque eu acho que uma proposta que já foi aprovada, já foi considerada viável e já tem o compromisso da prefeitura de realização, a gente não tem que falar, já que não realizou, então toma aqui mais 6 milhões, vê se agora realiza, entendeu? Então eu penso assim, as propostas que não foram eleitas talvez sirvam como subsídio, mas as que foram eleitas, não. E tem que levar em consideração também outra coisa, né? Que o escopo, as coisas que a subprefeitura pode realizar, são diferentes. O universo de coisas que a subprefeitura pode realizar é menor do que o que a prefeitura pode realizar, né? A Carmen falou sobre zeladoria urbana. É o principal. No entanto, eu creio que não é só isso, né? Vocês viram ali que no questionário, o decreto fala em obras e instalações de intervenção, urbanização e melhoria de bairros. Eu acho que é um pouquinho mais aberto do que só zeladoria urbana, né? O Og mencionou a questão das árvores, que é um tema que está surgindo com muita força também aqui na Vila Mariana, né? Estamos propondo um inventário arbóreo aqui, um diagnóstico das árvores e, eventualmente, um manejo dessas árvores, se esse dinheiro for suficiente para isso, nós ainda não sabemos, né? Mas então, daí seria uma assessoria técnica, né, que não é exatamente uma obra, nós estamos botando dinheiro para contratar uma consultoria técnica de engenharia florestal, de botânica, não sei como é que se chama, então não é exatamente uma obra. Então a gente tem que levar essas coisas em consideração, né? Outras possibilidades que estão dentro da subprefeitura, que são menos interessantes, mas podem vir também a servir, são coisas ligadas a eventos culturais, por exemplo. A subprefeitura tem a atribuição de organizar eventos esportivos e culturais. Então, não que a gente esteja propondo isso, mas também é uma possibilidade. Então, é importante a gente delimitar esse universo de coisas que a subprefeitura pode fazer. Ninguém nunca chegou para a gente e falou, isso pode, isso não pode. Então, a gente tem que ir atrás dessa informação e compartilhar essa informação, né, de preferência, para saber. Né? Porque a gente não pode, por exemplo, eu sei que a gente não pode sugerir a construção de uma UPA ou de uma escola, porque isso está fora do escopo da subprefeitura. Mas tem coisas que a gente meio que sabe, que não sabe se vai ser ou se não vai ser, né? Sobre a questão de 2023, foi um atropelo, foi um desastre aquele processo todo, né? Infelizmente, e é o que a gente quer evitar esse ano, certo? Então, até por isso que a gente está aqui, a gente tem tempo, a gente tem condições de tomar decisões mais maduras, mais responsáveis nesse momento, e é isso que a gente está fazendo, certo? Então, não vamos nos atropelar como o do ano passado. E 23 é 23, segue o barco lá, eu acho que é um processo separado. Quem não conseguiu resolver 23, que resolva, que tente por outros métodos, mas o processo de 24, eu acho que é outro, né?
passou a régua, começa de novo. Não vamos misturar as coisas. Não é porque 23 não saiu que 24 não vai sair. Né? E por último, eu só queria falar uma coisa sobre a Carme, sobre a questão do coordenador. É um pouco fora do nosso tópico aqui dessa discussão dos 6 milhões, mas eu acho que muita gente está viciada em achar que o coordenador é o chefe, o coordenador é o que decide as coisas no Conselho Participativo. Eu não vejo assim. Eu acho que o Conselho Participativo é um colegiado em que nós todos temos a mesma hierarquia. Acontece que o coordenador tem algumas atribuições, algumas funções a mais, mas ele não está hierarquicamente acima de nós, certo? E a gente tem que tomar as decisões da mesma forma. Eu acho que é um vício também que eu procuro combater da Casa Civil da Prefeitura, de só direcionar todas as comunicações para o coordenador, as reuniões só chamam o coordenador. Eu acho isso ruim, mas aí é um outro assunto que a gente discute outra hora, ok? Então, eu vou passar a palavra aqui agora, deixa eu só permitir quem está querendo entrar aqui, Josane Rangel, e a próxima na fila é a Márcia Regina, por favor. Bom, boa noite para quem eu não falei. Carmen, eu sou uma admiradora do seu trabalho, eu acho assim super legal, acompanho o que você faz e acho muito aprendendo com você, inclusive, muita coisa, né? A experiência que eu tive, né, na mesa diretiva junto com o Fabinho, foi, assim, a falta de informação da Casa Civil. Tem 6 milhões, vamos fazer o quê? Não sei, ninguém sabe, ninguém sabia. O Fabinho e eu, nós fomos na subprefeitura, junto do subprefeito estava também a coordenadora de participação social da época, né? Então, foi feita uma orientação assim, verbal, aí nós tivemos que produzir uma ata para passar para o grupo. Né? E aí, em contrapartida, tinha um grupo que questionava a gente, queria que a gente fosse no TCM para saber de onde vinha essa verba e por que tinha essa verba, e o que, sabe? Então, assim, foi muito complicado para a gente chegar num termo, né? E poder, até a gente chegar a fazer a eleição das propostas, até o pessoal entender o que podia e não podia. Então, assim, eu estou achando muito legal o que vocês estão colocando, por isso que, assim, trocar é muito importante, né? Então, assim, para esse ano, a ideia é fazer um planejamento estratégico, como o Og colocou, eu acho fundamental. A gente tem um planejamento estratégico que a gente precisa pensar a médio e longo prazo, porque daqui em seguida a gente vai ter piloa, novamente propostas, novamente votações. Nós tivemos, por exemplo, no nosso território, a construção de uma UBS, eu nem vou falar que eu já falei com todo mundo, e aí ela ganhou em primeiro lugar por votação popular. Colocaram como inviável. Só que a Secretaria de Saúde não conseguiu explicar por quê. De repente, eu encontro uma placa. Eles disseram que não seria viável fazer uma construção, qualquer tipo de obra lá, porque é um lugar de 330 metros. Agora tem uma placa dizendo que vai ser feita uma obra ali. Eu falei assim, mas uma obra para quê? Não tem espaço para expandir? Que obra é essa? De 800 e tantos mil reais. Então, agora a gente está tendo que investigar de onde vem essa obra, por quê, como está saindo esse dinheiro, de onde surgiu esse dinheiro, se não entrou no piloto porque era inviável. Então, veja bem, isso é só para exemplificar, né? Mas para mostrar que a gente precisa se organizar. E eu adorei a ideia do questionário, né? Porque a gente leva nos conselhos que a gente está participando e outros conselhos. Por exemplo, eu indiretamente estou ligada ao Fórum do Idoso. Não tenho condição de participar lá, tal, mas eu tenho contato com as pessoas e posso pedir, né, que eles possam trazer para a gente, e outros conselhos também. Então, eu achei muito legal isso, que a gente vai ter uma dimensão, não sei como é que a gente faria para tabular tudo isso, e eu espero ainda estar em contato com vocês e a gente ir trocando, né, porque se for um volume muito grande, eu não sei como que a gente faria, mas o pessoal do CPM trata muito de zeladoria dentro do do Conselho de Segurança, né, o CONSEG, participa muito e traz muita coisa de zeladoria dentro do grupo, que não é o objetivo,
mas as pessoas, elas não têm outro canal, a gente não tem uma associação, né? A gente tem o CPM, que eles poderiam até participar, mas a gente tem bastante gente participando. Então, seria interessante levar isso para discussão e trazer resultados. Então, assim, eu acho muito legal a reunião, né, do jeito que ela está sendo colocada, a participação de vocês, e também me coloco à disposição, eu também estou aprendendo, mas a gente quer fazer o máximo que a gente puder fazer de certo, é ideal. Obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. Carmen, por favor. O microfone, Carmen. O microfone, Carmen. Oi, desculpe. É só para deixar aqui uma fala. Quando eu falo dos coordenadores, é no sentido de, por mais que venham ideias mirabolantes, por mais que seja um benéfico questionário, por mais que cada um trabalhe de uma forma, não é a realidade de Vila Mariana, Guaianazes, não é a realidade de Itaquera, não é a realidade de Estado Tiradentes. Vocês não conhecem. Eu nunca vi os senhores venham conhecer os outros CPMs, porque vocês vão ver que a temática é bem diferente. Então, por mais que as ideias surjam aqui, se a gente não trouxer os coordenadores para que em plenária esse colegiado decida trabalhar assim, porque assim é melhor, ou talvez aprenda um leque de maiores sugestões, a temática pode funcionar para a Vila Mariana. Talvez, em certos PPMs, que há uma ingerência de subprefeitura e parlamentares que a gente sabemos que há, só que percorre os 32 CPMs pode dizer que há. Então, a realidade não é igual para todos. Lógico que a sugestão de trazer associações e de conversar é benéfico. A maioria, vou falar para o São Mateus e algumas aqui da Zona Leste, do CPMs ZL, a maioria dos CPMs têm associações. A maioria. Então, por isso que eu me sinto confortável de dizer que eles vão a campo e vão conversar com os seus associados e com as suas deliberações, suas lideranças de campo. Mas é diferente de falar de outros territórios. A realidade dos senhores não é a mesma da ZL, não é a mesma dos bairros mais afastados. Podemos aqui sugerir, como ser pelo menos um script, sugerir à Casa Civil de ser um layout de sugestões, para que os demais coordenadores, porque conforme, vamos lá, conselho autônomo, pode querer ou não querer fazer dessa forma. Então, a gente aqui está debatendo como os senhores estão fazendo, como Mariana, Pinheiros, Casa Verde, Moca, São Mateus já colocou em pauta nesta, para deliberar diretrizes, orientações, para março ter uma extraordinária. Porque assim entendeu seu colegiado, e assim é que ser respeitado. Lógico que a gente teria que ter esse ideal, Durval, esse script, antes de começar essa aceleração do cartucho, da Casa Civil, vamos lá, vamos acelerar, vamos fazer, ano eleitoral, porque é necessário. Vocês sabem que a gente pode perder em função de licitações não feitas até abril, iniciando em novembro, porque é fechado esse período. Então, é essa celeridade, e não que a gente não é questão de a gente ter prazo. Não é que a gente não tem prazo. O CPM é autônomo, e se tem uma verba de 1 a 31 do 12. Mas sabemos que quando vira o ano, a gente pode perder, porque ela não vai ser congelada e nem suplementada. É diferente do ano passado. Então, essas questões seria bom debater com a Fazenda, para que a gente não diga não tem prazo. Não é bem assim. A gente está em período eleitoral. Então, quando eu digo de coordenadores, é porque a gente não sabe a realidade do colega. Então, a gente pode sugerir escadinhas, diretrizes, respeitando a autonomia de cada conselho e respeitando que isso deveria ser pela Casa Civil. Olha, sugestões, como fazer, o que pode funcionar para você, mas não para os demais. E olha que a gente conhece muito bem quase todos os 32 CPMs. Obrigada. Legal, Carmen. Fabinho? Ué, caiu o Fabinho? Oi, tô aqui. Sua vez. Bem-vindo. Tudo bem? Boa noite. Boa Deixa eu ver noite. se eu fico aqui. Tudo bom com vocês? Tô com pouca iluminação aqui. Boa noite. Então, eu estava ouvindo vocês, eu entrei umas 7h15, entrei no segundo link que caiu. Eu não sei se foi abordado algumas questões que eu queria colocar aqui, mas a gente conversou um pouco ali no grupo do InterCPM durante a semana, né? Eu vi alguns comentários e também a gente teve alguma troca de informação
num grupo que eu participo com o Durval, que é o grupo de democracia participativa. Também a gente, né, Durval, a gente tem algumas informações ali sobre também a questão do orçamento. Não sei se todo mundo sabe, o orçamento do município de São Paulo ele é autorizativo, né? Ele não é impositivo, então o orçamento não a Câmara ela aprova aquilo que deve ser feito ou que pode ser feito, o Executivo não pode fazer nada daquilo que não está lá, mas ele pode optar por não fazer também. Então, a gente tem uma quantidade de verba, né, um X% ali de verba que é destinado para a zeladoria das subprefeituras, e eu acho importante, que essa é a minha mensagem principal, de que a gente não confunda esse valor que é destinado para a zeladoria das subprefeituras com o valor dos 6 milhões. Então, assim, que quando foi colocado a tais regras, que foi o que até a Márcia comentou, que a gente passou por esse calvário de solicitar o edital, cronograma, calendário, e eu venho falando isso desde maio de 2023, a gente, quando começou a ventilar essa questão da verba, a gente já estava no grupo dos coordenadores pedindo para que fosse colocado o edital, pedindo que já houvesse publicação em diário oficial, e nunca houve. Nunca houve. É importante dizer aqui que se a gente teve problemas, tivemos dificuldades no caminho, foi por falta de regra. Ninguém queria assumir, ninguém queria conduzir a orquestra, ninguém queria assumir. Foi da Casa Civil para a SNSub, depois voltou para a Casa Civil, e aí um empurra para o outro, depois a Márcia está aqui, ela pode testemunhar de que diziam que o nosso documento seria o documento oficial. Como assim? Então a gente não tem uma portaria, não tem um decreto, não tem regra, a gente faz o que a gente quer, mas na hora que a gente foi efetivamente escolher, aí não podia ter custeio, não podia ser zeladoria, né? Obviamente a gente nem queria, e também não podia ser obra de infraestrutura, do tipo que tivesse alguma relação com outras secretarias, que poderia demorar. Também não podia ser algo em locais que fossem tombados, que também ia depender da autorização da Secretaria Municipal de Cultura, DPH, etc. Então, existia uma série de dificuldades no caminho que é importante você saber, os novos coordenadores. Eu tenho plena confiança de que a Márcia vai fazer um bom trabalho, ela vai ter o suporte da gente ali no pleno, eu pessoalmente também, estendo aqui à disposição dela. Ela foi perfeita na manifestação dela agora, e a gente sabe exatamente que tem uma série de gargalos. E outra questão, então assim, primeiro, não confundir com zeladoria, não confundir com o orçamento da subprefeitura, não confundir com o que está congelado ou com o que pode haver suplementação devido a receitas que podem entrar aí durante o ano. Ter cuidado também com a questão de serviços. Eu vejo que, agora há pouco alguém falou de eventos, acho que foi Durval, de possibilidade de fazer realização de eventos. Eu vejo o seguinte: a gente tem uma série de serviços que são deficientes na prefeitura, uma série de serviços que são até feitos, mas com péssima qualidade, e se a gente quiser, de repente, fazer, por exemplo, um evento ou um mutirão que seja de 2 dias, ou que seja durante uma semana, que a gente não foi, vamos dizer, como é que eu posso falar, autorizado a ter esse tipo de ideia. Então, assim, por exemplo, uma campanha que auxilia a castração de animais, uma campanha de vacinação, uma campanha... não, mas isso tem a ver com isso, tem a ver com a saúde, então, assim, fica difícil, né? CIURB, né, teve alguns conselhos que conseguiram fazer obras com a CIURB, tem outros que têm obras com a SEAB, tem outros que conseguiram fazer obra com SMU, aí tem as empresas públicas, né, SP Parcerias, SP Regula, SP Urbanismo, SP Obras. Então, assim, tem que ter um pouco de conhecimento da administração pública, para a gente também, na hora que a gente é questionado ali na reunião pelo interlocutor, a gente saber responder ele também. Então, conhecimento é sempre a melhor arma, e eu acho que essa reunião, como outras que podem acontecer, estão realmente, assim, me deixando meus cumprimentos aqui às iniciativas, ao Grupo InterCPM, ao CPM Lideranças, e Carmen, você que faz parte, Ítalo também, aí do CPM Lideranças, a gente precisa fazer essa integração aí com o InterCPM. Eu acho isso importantíssimo, de trabalhar em equipe, o propósito é o bem comum e atender a população. A gente tem que pensar no interesse público, a gente precisa se posicionar, é um ano eleitoral. Então, não é o momento da gente ter partidarismo, mas a gente precisa se posicionar a favor da população. Minha fala acho que é por aqui, qualquer coisa, por enquanto, eu chamo de novo aí. Obrigado. Valeu, Fabinho, obrigado. Ítalo? Boa noite a todos novamente, a todas, quem entrou depois. Eu queria fazer uma ponderação somente com relação ao que a Carmen mencionou em face coordenadores.
e abraçar, inclusive, a causa que foi colocada pelo próprio Durval, na questão de que a questão não é o coordenador coordenar e ser o dono, presidente do espaço do CPM. Isso é da competência, e eu vi a sua luta lá em São Mateus, eu tive em uma oportunidade, numa reunião sua, eu vi o seu embate com a mesa diretora, com a submissão que aquela mesa diretora estava e convive com a subprefeitura, com o interlocutor. Parece até que nós, CPM de São Mateus, tínhamos que estar feito tapetes para eles pisarem em cima. Então, eu entendo a sua colocação. E aí eu só faço a seguinte referência. Eu passei por isso, estou passando por isso mesmo na qualidade de secretário, com os meus conselheiros aqui, tanto que eu tive que fazer o corte de cabeça dos conselheiros que faltavam continuamente às reuniões ordinárias. Faltaram mais de 3, faltaram mais de 6. Eu tive conselheiro que faltou 10 reuniões ordinárias do ano passado, até eu fazer o corte de cabeça, certo? Para concretizar. Isso sem contar 3, 4 que pediram renúncia. Por quê? Porque não apresentam temática, não estão ali para debater, estão ali para poder fazer o seu nome um louro é a coroa, né? Para poder ser elevado perante a comunidade, para talvez, quem sabe, conquistar aí uma cadeira, uma candidatura de vereador, ou conseguir um cargo de assessor no gabinete de vereador e coisa e tal. Como se ele fosse realmente uma efetiva liderança. E olha que aqui eu reconheço o que você fala, Carmen, as realidades de cada CPM, elas divergem. Mas a ideia, por exemplo, do que o Durval trouxe, do que outros mais possam trazer, de um questionário como aquele, é para a gente, a partir da propositura que o Durval apresentou, ele pegou a realidade dele, lá da Vila Mariana. Nada impede que o OG veja aquele documento e readapte, e é isso que eu acho que a gente quer, a ideia, é transpor a ideia para o próximo, para a gente poder ver a nossa realidade. A minha aqui na Moca é um bairro que eu diria para você, eu abraço aqui Moca e Tatuapé como 2 bairros de classe média alta. Classe média alta. Que pouco participam das reuniões. Ou nenhuma vez participam. Eles preferem participar de reunião do Rotary. Eles não vão numa reunião do Conselho Gestor de Saúde. Eles não vão numa reunião de Conselho Gestor de Praças e outros equipamentos públicos que atendem à população de menor renda. Então, é essa preocupação que eu tenho que ter aqui e dar o direcionamento para essa questão. Mas hoje, eu tinha 25 no CPM Moca, conselheiros. Hoje eu estou com 13, porque eu cortei a cabeça de 12. 4 pediram renúncia e os outros 8 eu tive que cortar a cabeça. Para quê? Para ver se a gente consegue fazer com que haja maior funcionalidade, maior proximidade. E mesmo assim, eu tenho 4 desses que ainda estão conosco, que são inertes, não fazem nada. Uma tem uma ONG dela, trabalha em prol da ONG dela, vem aqui só para poder assinar a lista de presença e levar lá para o nome da ONG dela, que ela participa, que ela foi eleita e coisa e tal. Outro também está atrás da ONG dele também e com pré-candidatura a vereador. E outros tantos que só querem saber de discutir. Eu sei que não é tema, Durval, peço perdão aí a todos vocês, mas finalizando, outros simplesmente querem discutir porque não conseguiram angariar votos para poderem ser coordenadores ou secretário adjunto. Eles simplesmente
fica fazendo uma luta insana de querer denegrir a imagem do outro, daquele que está na gestão. Então, a gente tem que entender que compete àqueles poucos que queiram atuar, sejam eles coordenadores, secretários ou simples conselheiros, pegarem esse tipo de propositura e dar a iniciativa. Você tem a carteirinha, que lhe identifica como conselheira participativa do seu território. É você chegar no conselho gestor, nos demais conselhos, nas associações de bairro que tem ali, se apresentar com aquela sua identidade e apresentar esse questionário adaptado para a sua realidade, para o seu território, e trazer propostas, pegar ideias como a que eu apresentei, e o Og também apresentou algumas, a partir do Participe Mais, como o Durval fez um estreitamento, eu também concordo, não é aquelas que foram aprovadas, que foram consideradas viáveis, é as propostas do Participe Mais que não foram consideradas viáveis e que você, mais um, mais dois conselheiros do seu grupo, entenda que é uma proposta que deveria ter sido viável, que deveria ter sido aprovada. Levar isso para a sua comunidade, para essas associações, com base nesse questionário, fazer esse filtro, e fica mais fácil você fazer o filtro, porque cada uma delas, olha, aqui são as ideias, as propostas, é uma proposta que está lá no Participe Mais, mas essa aqui é uma ideia, é uma sugestão. Não é que você, associação, não é que você, conselho X ou Y, que compõe aqui o nosso território, tenha que aprovar, você pode sugerir outra na mesma linha, no mesmo caminho. Então, é uma forma da gente também educar os nossos parceiros, os nossos interlocutores aí dentro da sociedade civil. Então, somente essa ponderação que eu gostaria de fazer, talvez até para poder enriquecer o mental meu inclusive, né? Para a gente ter uma linha de trabalho, porque aqui no coletivo, aqui a gente está tratando o Inter-CPM, o CPM Liderança, a gente aqui vai debater ideias e propostas de orientação. A gente não vai deliberar, o Durval não vai deliberar por São Mateus, ou pela Vila Mariana, ou pelo Pinheiros, ou pela Moca, ou pelo Parelheiros, ou coisa que o valha, ou pela Serra. Não, a gente vai ter uma informação, né? A gente vai exatamente, a gente vai ter diretrizes para nos dar, para quem tem interesse, como nós aqui estamos aqui. Nós estamos aqui em 15 pessoas, se eu não me engano, certo? Com interesse de resolver os problemas das nossas comunidades, dos nossos territórios. Os outros 500 e tanto, que já não são mais 500 e tanto, não tem interesse de estar participando, não tem interesse de dar essa meia hora, essa 1 hora de conversa, de participação. É isso. Eu passei o sufoco o ano passado e vou passar esse ano outro, de novo, cobrando o pessoal de participar de audiências públicas, eles não vão. Maravilha. Fechei. Então, eu só queria... me chamou a atenção uma coisa que o Fabinho falou sobre a possibilidade de outras secretarias entrarem nesses 6 milhões, né, que era uma informação diferente do que a que eu tinha aqui, né? Então seria interessante a gente esclarecer isso aí. E esclarecer também, voltando aqui, tentando focar novamente, eu botei umas perguntas no banner aqui de chamada dessa conversa, que eu acho que é mais ou menos vamos ver se a gente consegue evoluir nessas perguntas ou nessas respostas, né? Que é como conhecer as demandas da população, como identificar as prioridades no território, como a gente vai fazer isso, como o CPM vai descobrir essas coisas, né? Daí, então, qual é o escopo das intervenções, o que pode e o que não pode ser feito, né? Que cai nessa questão da CIURB que você mencionou aí, né? Como estimar os valores das obras e quanto tempo nós temos para decidir. A gente está evoluindo nessas respostas? O que vocês acham? Eu acho que está perfeito aí o encaminhamento. Você vai passar essa linha aí naquele questionário?
Não, aqui é uma discussão nossa aqui, para a gente evoluir entre nós aqui, essas questões, certo? Você me permite, Durval? Manda brasa. Acho que está perfeita a colocação, mas um pouquinho mais além, só mais uma questão além dessas, talvez. A questão que eu acho que é fundamental é o regramento público publicado no Diário Oficial, por portaria, com edital, com possível cronograma. É fácil o poder público deixar a nossa mão e a gente acabar se perdendo, né? Tem uma certa, a gente precisa pelo menos ter uma orientação. Eu acho até porque a gente vive hoje num problema muito grande de comunicação, né? Então, a gente, como a Carmen comentou, está em 32 conselhos, a cidade é imensa, a gente tem aspectos diferentes, a gente tem no mesmo território realidades muito diferentes, eu posso dizer, o Márcio está aí para confirmar, a própria Sé, né? A estrutura da Sé são 8 distritos, a área equivalente a população, a maior população de Santos, são 2,2 mil quilômetros quadrados, então, assim, você tem uma área muito dista, desde o Glicério até Higienópolis, para quem... Desde a 25 de março até a Bela Vista, até a Paulista. Na Paulista é uma parte Sé, uma parte Pinheiro, outra parte Vila Mariana. Então, são realidades totalmente diferentes. A gente não pode também pensar em simplesmente só fazer uma escolha voltada para um território ou para um distrito específico. Então, talvez a gente escolha coisas que eu acho que possam beneficiar o território como um todo. Então, uma obra de saneamento, e aí entra a CIURB. Uma obra de déficit habitacional, entra a CIAB. E aí que eu ia até te responder, Durval. Porque, assim, isso precisa estar no próprio regramento. A portaria da prefeitura, e a gente tem que forçar eles a passarem vamos dizer, a regra do jogo, né, já que a gente vive da democracia, para que existem as leis? Para que a gente possa haver uma harmonia entre a sociedade. Então, eu cumpro, Durval cumpre, Ítalo cumpre, então a gente tem uma harmonia. Senão vai virar uma anarquia e ninguém consegue nem conviver. Então, é o farol fechado, o farol aberto, né? Se você não parar, ninguém mais passa. Então, o ponto é esse. A gente precisa, eu acho que, fundamentalmente, essa é outra pergunta. Solicitar que haja um regramento, um cronograma, um edital, que isso seja publicado, oficializado, a regra pode ser igual, a princípio, para todos os conselhos, com algum tipo de flexibilização. Aí sim, claro, talvez negociando com o subprefeito. E aí sim, é importante o papel do coordenador para ter essa cancha aí, para poder ter esse jogo de cintura e poder defender o conselho e defender os territórios, né? Então, acho que aí é um aprendizado que todos vão criando e acho bacana que haja aí a renovação para todo mundo participar, mas é perfeito o que você disse também, não existe uma hierarquia, é um grupo, ele coordena o trabalho, ele não é um presidente, é diferente de uma associação, de um conselho, onde há uma presidência, né? Onde que tem poderes específicos para determinação. O coordenador, ele coordena o trabalho, o pleno é soberano, as decisões do pleno são sempre soberanas, isso está na nossa portaria. E lembrando, mais uma vez, que nós não pertencemos à subprefeitura. Nós nos reunimos à subprefeitura. Nós somos o conselho do território e não da subprefeitura. Então, sempre quando você se referir, aí eu vejo que o pessoal ainda tem um vício de é o conselho da sub tal. Não é da sub tal, é o conselho de Parelheiros, de Pinheiros, de Perus, tudo com P. E, enfim, da Moca, mas é para a gente lembrar, gente, que eu acho isso importante, para tirar esse vínculo, sabe? Que essa autonomia está aí. A autonomia começa na forma que a gente se comunica também. Então, Durval, essa pergunta a mais aí, de a gente ter esse regramento e se ele houver, que ele seja específico com relação a essa interação com as secretarias. Porque é óbvio que a subprefeitura pode terminar alguma obra, mas pode haver necessidade de ter um respaldo técnico de uma secretaria. Porque se ela falar assim, não, essa obra eu não posso fazer pela secretaria tal, que ela não posso fazer que envolve a secretaria tal. Bom, então como é que a gente faz? Vai ficar só podando árvore e pintando banquinho, né? Então não é isso. Zeladoria, eu volto a dizer, não é o propósito dessa verba, na minha opinião, pelo menos. Obrigado. Bom, já que ninguém mais levantou a mão aqui, eu vou provocar vocês aí. Então, o que nós fazemos agora? Vamos sentar, escrever um ofício para a prefeitura e falar, diga como nós temos que atuar, nos passe um regramento, ou nós vamos usar da nossa autonomia e buscar, dentro da liberdade que nos foi dada, conduzir esse processo? Uma questão, né? Será que a gente vai pedir, por favor, ensine para a gente como a gente vai gastar essa verba?
né? E sobre essa questão do escopo, né? Se pode ou não pode na subprefeitura, é uma dúvida que eu tenho. O meu subprefeito falou que não pode, que tem que ser uma obra da subprefeitura. Então tem que ser zeladoria, tem que ser reforma, requalificação de via, praça, esse tipo de coisa, né? Então, mas a subprefeitura, Durval, tem um limite de atuação, e é basicamente zeladoria, limpeza, e eles não fazem planejamento, hein? Só para lembrar, pessoal, a subprefeitura faz limpeza de bueiro, limpeza de rua, varrição e tal, mas eles fazem planejamento, eles fazem a execução. E outra incumbência da subprefeitura é fiscalização. Então, como é que é? Dificilmente a gente vai conseguir, né? Se for só definido, enfim. Vou deixar os outros falarem mais ou menos por aí. Legal. Então nós temos a Edna e depois o Og. Posso falar? Sim. Não, eu acho importante saber essa questão, se é só zeladoria ou não, Durval, porque assim, existem coisas assim bem importantes que não é só obra de zeladoria, né? Então, assim, tendo uma portaria clara, dizendo claramente do que é essa verba, eu acho que seria uma coisa importante da gente cobrar, né? E também com relação aos prazos, eu acho que por ser ano eleitoral, tem tempo para licitação, tem tempo para tudo, então, embora não tenham dito nada sobre prazo, eu acho que é bom a gente se apressar. E tem outra coisa, o Distrito de Saúde foi ouvir o CADES, foi ouvir outras áreas, atrasou e a nossa verba ficou congelada, porque atrasou, porque outros... ficamos ouvindo outros grupos, o pessoal não aprovou o que eles falaram e no fim foi cancelado, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito claro para que é essa verba, o que pode, o que não pode, para não acontecer isso, para não acontecer atraso, nem cancelamento. Não é cancelamento, né? Foi contingenciamento, eu acho. É isso, Edna. Concordo. É o que a gente está buscando, né? Essas perguntas que você fez são o que a gente está buscando. O Og tinha levantado a mão, caiu, não sei se quer falar, Og. Eu vou concordar aqui com diversos colegas. Eu acho que essas perguntas são boas perguntas, são dúvidas, né, pertinentes, né, que nós temos sobre o procedimento. Concordo também, né, pela natureza do CPM, da sua autonomia, né, que eu acho que a gente deve ir além das restrições impostas pela zeladoria, tá certo? Isso, né, eu acho que nós temos que fazer um ofício muito claro, né, fazendo essas perguntas. Eu acho que foram 3 ou 4, que, do meu ponto de vista, são mais relevantes, né? O cronograma, se podemos fazer obras que vão além, né, das responsabilidades da subprefeitura com zeladoria, etc, etc. Agora, cada CPM também, Edna, eu acho que tem conhecimento desses riscos, né? Nós, na última reunião, no dia 18, repetindo, nós começamos a colocar um procedimento e um calendário de trabalho, onde, primeiro, nós vamos fazer esse levantamento de questões que foram apresentadas por meio do Participe Mais. Já temos uma série de sugestões vindas de associações e moradores, e vamos fazer uma consulta, que eu acho que pode ser utilizado o questionário eletrônico e mais outras consultas presenciais, né? Quer dizer, mas nosso cronograma é chegar até no mais tardar no começo de março com algum encaminhamento, mas nesse período queria reforçar mesmo, a gente tem que ter esses esclarecimentos, né? Que eu acho que essa bagunça existe na prefeitura de uma forma geral. Eu acho que cada subprefeito está com um discurso, com um entendimento sobre a questão, tá certo, né? Então, nós não podemos importar essa grande confusão,
né, deles próprios para dentro do nosso CPM, porque isso leva ao imobilismo, à perda de prazo e, portanto, congelamento dessas verbas. Só queria reforçar a fala de alguns companheiros. Legal. Sueli? Eu só queria colocar uma coisa, que quando o prefeito agora ele delibera esses outros 6 milhões aos conselhos, ele deixa bem claro que os projetos são projetos dos conselheiros, tá? Do Conselho Participativo Municipal. E todo projeto que façamos vai envolver outras secretarias, por mais simples que seja. O que nós não podemos permitir é que as subprefeituras nos direcione à zeladoria. Tá? Isso é muito importante. Nós temos que ter autonomia para nós desenvolvermos os nossos projetos, tá? E trabalhar em cima deles. E qualquer projeto vai envolver uma outra secretaria. Estamos aqui em Santo Amaro, no apagar das luzes do ano passado, perdemos porque os projetos ficaram lá parados, talvez a nossa sub não teve tanta, como diria, tá? Tanto empenho em tirar os nossos projetos, que são excelentes, e no apagar das luzes veio R$1 milhão. Esse R$1 milhão foi direcionado, tá, à Casa da Cultura, tá, que era uma biblioteca aqui em Santo Amaro, e que então agora ela vai ser revitalizada. E envolveu quem? A Secretaria de Cultura. Tá, mas é um projeto maravilhoso de revitalização. Então a gente tem que deixar muito claro isso. Tá? Esse dinheiro foi direcionado a projetos dos CPMs, e não projetos no qual a subprefeitura acha que tem que fazer. Porque, do contrário, a gente está fazendo o papel deles, você entendeu? Se eles não têm dinheiro, é problema deles. Agora, a gente não pode pegar aquilo que nos foi dado, tá? E, de repente, a gente empenhar para a subprefeitura, seja ela qual for. Tá? Então, vamos fazer valer esse nosso tempo. Eu falo que um chamamento público agora vai ser muito delicado, a gente não tem mais tempo a perder. Eu não sei quantas outras subprefeituras perdeu o dinheiro o ano passado, tá? Por causa de prazo. Esse ano é um ano eleitoral, tá? E se nós não corrermos atrás, nós vamos perder novamente. Tá? Eu não sei se aquilo que nós deixamos para trás, tá, será reposto esse ano, não sei. Tá? Eu não sei se, de repente, para que nem no caso de Santo Amaro, ficaram 5 milhões para trás. Tá? Vai se somar esses outros 6 que ele deu esse ano? Eu acho que este é o questionamento que hoje nós precisamos colocar. Porque aquelas subs que já conseguiram emplacar os seus projetos, tá? Que usaram o dinheiro, estão na zona de conforto. Agora, aquelas outras subs, tá? Que de repente não viram os seus projetos saírem ali da mesa, tá? Então, nós precisamos, então, agora correr atrás do prejuízo e saber se nós temos quanto agora para gastar. Esses 6 que ele está dando agora, tá? Aqueles outros que ficaram lá, foi para onde? Para quem? Vocês não se esqueçam de uma coisa, é o nome do Conselho Participativo Municipal, de cada um de nós que está empenhado dentro desses valores. Tá? E que amanhã nós podemos ser questionados o porquê que nós deixamos para trás, o porquê que não foi feito. Então, uma coisa é certa, qualquer projeto tem que sair dos conselhos, tá? São os conselheiros que têm que deliberar o que é melhor nesse momento, tá? Trabalhar em cima deles, agora toque de caixa e valer fazer o nosso direito. A gente não tem que ficar questionando a subprefeitura e quem quer que seja, porque está deliberado. São projetos dos conselhos participativos municipais. Tá? Essa é a minha opinião, e eu acho que a gente está direcionando Santo Amaro mais ou menos assim. Tá? Fazer um chamamento público, questionar, fazer... Gente, vai ser que nem ano passado, quando foi ver, acabou, o dinheiro ficou. E vocês sabem perfeitamente bem que daqui a pouco eles vão precisar de dinheiro para campanhas políticas. Tá? Assim como tiraram o ano passado, é muito fácil. Então, hoje, que nem Santo Amaro, nós não sabemos se nós temos só 6, tá? Ou se onde que estão os outros 5 do ano passado. Vila Mariana parece-me que conseguiu. Outras subprefeituras conseguiram. Por que outras não conseguiram? Então, eu acho que parou. Eu acho que nesse momento aqui é fazer um ofício para o subprefeito, deixando bem claro, esse dinheiro não é para zeladoria. Não é para zeladoria. Nós não vamos usar para zeladoria. Nós não vamos colocar o nosso nome em política. Eu acho que cada um de nós aqui podemos ter até alguma predileção, seja ela qual for, mas nesse momento nós representamos a todos, sejam eles quais forem, tá? As suas divergências, seja ela qual for, tá? Mas representamos a todos.
Então, nós não podemos, de forma nenhuma, deixar-nos levar por política nesse momento. A população pede e nós somos eleitos para isso. Tá? Então, vamos fazer a coisa correndo e um ofício para deixar claro ao prefeito. Nosso projeto sairá dos conselhos. Tá? Vamos deixar esse legado. E deixar para os próximos conselhos, talvez, essa opinião. Tá? Que façam um chamamento público, que a coisa seja mais coordenada, porque nós fomos pegos de surpresa. De repente, tudo foi negado, o dinheiro ficou, e até hoje a gente não sabe onde é que está. Alguém de vocês sabe me dizer se o que ficou ano passado voltará esse ano? Por enquanto, ninguém nos deu essa resposta. Então, acho que é isso que nós temos que questionar. Tá bom? Um abraço e boa noite. Valeu, Sueli. Obrigado. Fabinho. Oi, obrigado. Eu só ia comentar que esse 1 milhão, até onde a gente soube, na reunião que a gente participou ali na Casa Civil, eu fui como convidado, que foi com os coordenadores de 2024 já, que assumiram, né, no final, em novembro. Esse 1 milhão ele foi colocado como uma forma de garantir o empenho e esses 5 milhões restantes voltaria. Foi essa informação, não entendi como é que isso é feito, não sou especialista nessa área, mas parece que isso foi o que falaram para a gente. Então, se alguém mais tiver, acho que a Karen estava também, a Márcia, tinha então, para garantir que aqueles 6 milhões não se perdessem, ficaram 1 milhão empenhado e voltaria agora em janeiro 5 milhões, que não tem nada a ver com os 6 milhões da outra verba, que é essa verba aí de 2024. Tá? Então, só que, por exemplo, Moreirão, no dia, falou para a gente ali que não, que isso não existe. Quando muda o ano, o dinheiro volta para o orçamento ali da prefeitura e daí depois ele pode ser destinado novamente. Mas ou seja, a grande pergunta é, a gente precisa ter certeza de que os que não utilizaram recebam os 12 milhões para utilizar. Aqueles que já utilizaram acompanham, como a Carmen falou, a própria execução orçamentária de como foi utilizado e tal. E a minha sugestão também para vocês todos é que vocês montem uma comissão temática nos conselhos de vocês para acompanhamento da implementação, desde a fase de projeto até a execução. Porque existe licitação do projeto e existe a licitação da execução também. Então precisa ver qual é a empresa que vai ganhar, joga lá o SEI ali para você acompanhar qual é a empresa que ganhou a licitação, ver se essa empresa tem outros projetos com a prefeitura, outras obras, que às vezes é um pouco estranho, a gente vê muitas empresas, poucas empresas com quase todas as obras. Então é estranho você falar, só aquela empresa ganha, né? Tem Conceição na Lapa, por exemplo. Tem 12 milhões lá que eu estava acompanhando, e os 12 milhões, dos 12 milhões, tem 9 milhões de uma empresa só, que ganhou 9 milhões de licitação. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, para poder verificar também, viu, Sueli, e onde a gente está assinando aí, o que a gente está assinando também. A responsabilidade, ela é uma faca de 2 gumes, né, porque não só você está destinando um local prioritário para utilizar uma verba pública, como você também responde por responsabilidade solidária com o que vai acontecer, né, com essa verba também. Então por isso que é importante a gente acompanhar a verba, como ela está sendo colocada. E só um outro ponto rapidinho que você colocou, essa verba não volta para a campanha eleitoral não, viu? Isso aí não tem relação. E a única, vamos dizer, vedação que existe aí é de que se passar de maio, o prefeito não pode inaugurar a obra. Mas a obra pode continuar sendo executada, pode continuar sendo licitação, senão a cidade para, né? A cidade não pode parar em 2024. Então, o único impedimento é o impedimento de comunicação, que o prefeito não pode participar da inauguração da obra depois de maio. Isso aí tem a ver com as determinações do Tribunal Regional Eleitoral. É isso. Obrigado. Então, é por isso que eu acho só uma pequena coisa, que nós tenhamos agora que fazer um documento para que seja esclarecido isso, tá? Aquele dinheiro que ficou, aqueles valores que ficaram para trás, voltarão? Tá? Por enquanto não existe nada oficial, existe oficioso, mas nenhum de nós
tá? Nós temos em mãos ainda alguma coisa que nos diz que aquele dinheiro que ficou lá para trás vai voltar novamente para as mãos do Conselho. E se não voltar, que ele nos dê uma explicação plausível, tá? E documentada, para que não sejamos questionados a posteriori, tá? Onde é que ficou esse dinheiro, como que ele foi usado e por que ele não voltou. Eu acho que nesse momento a nossa responsabilidade é essa. Ou se ele se perdeu. Ou se ele se perdeu, ou se perdeu, como, né, para onde foi. Exatamente. Mas precisa ser documentado para que nós tenhamos. Exatamente, precisa ser oficial, porque a gente precisa ter isso em mãos. Tá? Isso aí precisa ser, não pode ficar ao vento. Tá? Vai voltar, não vai voltar, ficou, não ficou. Não, tem que ter um documento oficial que nos dê o respaldo futuro. Tá? Tínhamos, ficou lá parado em algum lugar, por que não voltou, se vai voltar, mas que isso seja documentado. Acho que nesse momento agora é o mais importante para os CPMs. Tá? Eu não sei das 32, quantas subs conseguiram. Tá? Eu não faço ideia, eu não sei se a gente tem essas informações em mãos. Tá? Mas desculpa, filha, a Carmen comentou 53%, né, não realizou. Isso é importante, Durval, é outra questão que precisa ser documentado, isso aí podia fazer parte desse ofício aí, né, Sueli? Exatamente, eu acho. Eu acho que se é que falaram para a gente, tem que ter oficial isso aí. Né? Tá, então, responsabilidade para a gente dos projetos, tá? Eu acho que a responsabilidade deles também dizer o porquê. Porque a gente só foi enrolando durante o ano, e no final do apagar das luzes, pelo menos a subprefeitura foi assim, tá? Olha, não vai ser liberado. Tá? Os projetos não foram liberados. Tá? Então, é assim, aí de repente, tá bom, nós vamos liberar 1 milhão, mas eram 6. Ué, algum lugar esse dinheiro está. Para onde que voltou? Tá? Então, assim, documentar é muito importante. Tá? É uma responsabilidade nossa isso. Ok, Sueli, obrigado. Então, a gente está encaminhando aí para os finalmente. Se mais alguém quiser se inscrever, que já se inscreva. E vamos tentar ser breve e focado aqui para já encerrar essa e, eventualmente, a gente marca uma outra para daqui para frente. Então, nós temos o Ítalo, a Carmen, a Ivete, eu caí, mas eu estou na fila também, porque quando eu falo eu caio. E se for... E é isso. Ítalo, direto e reto, por favor. Vou tentar ser breve aqui. Só uma questão, por exemplo, de direcionamento. Essa verba, pelo decreto que instituiu os 6 milhões, ele fala que é para aplicação, tem lá o programa, né? Para intervenção, urbanização e melhoria de bairros, plano de obras das subprefeituras, obras e instalações. Então, veja, um direcionamento já está aí. Então, entra a questão de zeladoria. A gente pode utilizar essa verba, por exemplo, para um recapeamento de uma rua, de uma via específica, se esse dinheiro for suficiente para fazer um recapeamento de uma determinada rua específica. Pode, Fábio. Não vamos entrar no mérito aqui, porque senão eu perco meu tempo aqui de fala. Porque é zeladoria. Então, para a questão de zeladoria, esse dinheiro está destinado a essa finalidade. E como bem falou a Sueli, é decisão do Conselho Participativo. E aí, como falou a Carmen, aos coordenadores. Não são os coordenadores que comandam, são os conselheiros participativos que comandam. Então, se os coordenadores não estão fazendo, que façam os conselheiros, que eles se reúnam, que eles redirecionem, mesmo que tenha lá o coordenador eleito, democraticamente. Os conselheiros se reúnem, convoquem uma reunião ordinária ou extraordinária, apresentem para o coordenador, e se ele não abrir essa convocação, ele poderá, inclusive, ser almejado aí de perda do cargo, certo? Perda do cargo de coordenador. Por quê? Porque ele não está atendendo à solicitação dos conselheiros. Então, os conselheiros eles têm que agir democraticamente, se reunindo, com maioria, obviamente, maioria simples, para pleitear a realização de reunião que não é
realizada pelo coordenador, que não é convocada. As reuniões extraordinárias são muito difíceis de serem realizadas e de participação. Então, eu conclamo vocês a esse pensamento. A questão de obras, é isso que eu coloquei antes, né? Aproveitar o que tem lá no Participe Mais, aproveitar, não determinar que seja essa a obra, mas a partir desses modelos e exemplos do que não foi aprovado, mas que seja viável para nós, enquanto conselheiros, com essa conversa com a comunidade, com as associações de bairros, com outros conselhos que estão dentro do nosso território, a gente chegar lá e falar assim, vamos aprovar, vamos indicar essa obra como preceito aqui para ser realizado esses 6 milhões, para ser aplicado esses 6 milhões. É lógico que não vamos pedir para construir uma UPA, porque depende o quê? A UPA, ela depende, depois da construção, a manutenção, então tem que ter verba permanente, ad eterno. Tá? Ela tem que ter dinheiro, recursos para a contratação do pessoal, tem que ter a folha de 13º da hora extra, tem que ter equipamentos e material de consumo. Então, esses 6 milhões vai ser insuficiente para esse tipo de serviço. Então, para a realização de uma revitalização de praça, um recapeamento de uma rua específica, sim, eu enxergo dessa forma. O Fabinho pode ter a opinião dele, concordo, e a gente trabalha, cada um dentro do seu cabedal, e vamos brigar. Agora, o ofício, Durval, eu acho que tem que ser direcionado à prefeitura, e pegando o gancho aí da Sueli, a questão do remanescente, da verba remanescente dos 6 milhões de 2023. Eu acho que você teve, juntamente com o Og e a Carmen, comigo, numa última reunião que teve lá junto com o Fabrício Cobra, onde ele fez um comentário em off, né, em extraoficialmente, de que os recursos que não tinham sido aplicados em 2023 por conta do atraso de alguns CPMs no encaminhamento das atas para indicação do recurso dos 6 milhões de 2023, estariam resguardados para retorno em 2024. Eu acho que nesse ofício tem que estar constando essa cobrança dessa finalidade, que ele se comprometeu, que foi um compromisso em off, para que ele venha e dê a resposta, ou ele oculte a resposta. E aí ele não respondendo esse quesito, a gente requestiona ele e pode ir até o Ministério Público pedindo para que ele compareça e diga a que veio ele e o próprio Ricardo Nunes. Então eu fecho aqui e passo a palavra para os demais para poder fazer o fechamento aí dessa reunião que foi muito fantástica. Muito obrigado, boa noite a todos e todas. Obrigado, Ítalo. Carmen, direto e reto, por favor. Eu acredito que a Sueli, eu disse no começo, foi dito hoje, Fabrício voltou hoje, essas questões, nós temos o remanescente de eventuais verbas dos 6 milhões que sobrou, o que fazer, vai voltar, não vai voltar. E temos entre 14 a 15 que nada fizeram, ou seja, nem utilizaram os 6. Com relação a isso, a Vanessa Bianchi já se comprometeu que vai levar essa questão a Fabrício para dar a devolutiva aos coordenadores, por isso que eu vou dizer de novo, e chamá-los para que haja uma temática, os coordenadores, para que eles entendam as suas deficiências dos territórios, dessas 14, 15, quando eu falo 14, 15, que são 57%, são 17 que fizeram, e até essas 17 estão entre 30, 60, 90 e 98, e uma só 99. 14, 15, nada apresentaram. Dessas 17, nós temos remanescente de verba. Então, são questões que devem ser discutidas, porque senão nós partimos para 24 sem esse estupinho aí, porque pode acontecer. Então, essas questões foram ditas hoje, que será levado ao Fabrício, e aí serão convocados os coordenadores, não sei se será dito lá no grupo dele, dos coordenadores, mas eu acredito que está mais do que na hora, que ainda que seja dito aos coordenadores, tem que oficializar, tem que documentar para todos. Você pode falar com os coordenadores o que você quiser, chegar no coordenador local de deficiência, agora tem que oficializar para todos. Eu trabalho assim, eu acho que eu posso atender A,
e o outro entender abeticar, ou abacate. Então, os coordenadores podem participar da reunião que quiserem, discutir, ter informações, que no grupo dos coordenadores está sendo dito o quê? Estamos à disposição para dirimir dúvidas. Não sei quais são as dúvidas, porque não é possível que a gente continue nas dúvidas, mas tem dúvidas. Então, mesmo quando vier essa reunião, quando vier, que seja oficializado, documentado, essas diretrizes que, por enquanto, estamos no vácuo. Tanto das 14h15, que nada apresentaram, que nada evoluíram, que suplementou 1 milhão, e cadê os 5 milhões? Como fazer, se é possível, como também o remanescente. São Mateus tem 150 mil reais. E aí, ficou como? Porque haveria na ata para onde ter deliberado, e não foi deliberado. Então, são questões de cada um. Quem observar e analisar os processos eu sei quem são, eu sei como é que estão. Então, basta a gente ter olhado um a um. Mas eu acredito que a Casa Civil tem que se pronunciar com relação a essas discussões para que a gente possa fazer um 24 diferente e com mais certeza de trabalho, porque senão fica o passado conturbado. Obrigada. Boa noite, senhores. Carmen. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigado. Ivete, por favor. Oi, boa noite a todos. Desculpem que eu entrei atrasada na reunião. Pode ser que eu fale alguma coisa sobre o CPM Ipiranga, né? E também estamos passando aqui por problemas bem importantes. Eu queria falar duas coisas. A primeira, quanto a essa questão de aplicação dos 6 milhões em unidades de saúde, me parece, eu acho que a gente tem que pensar, porque eu também sou conselheira de saúde na minha supervisão em Ipiranga, a obra a ser feita, ou de reforma, ou de construção de uma UBS, depois de pronto, eles entregam para a organização social. Então, eu não vejo muito problema nesse negócio de, a gente precisa depois, não vai ter dinheiro para sustentar funcionário, nada disso. Não, é claro que o dinheiro vem também da prefeitura para as organizações sociais. Mas me parece, não estou falando com propriedade, mas acho que a gente tem que pensar e questionar que, uma vez a obra pronta, que aconteceu na minha unidade aqui da Vila Gumersim, foi feita uma reforma de um equipamento que não era uma UBS, se transformou numa UBS, e quando ela ficou pronta, ela era gestada pela direta, ela passou de imediato para a organização social. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. Nos lugares, nas unidades, nos bairros, onde exista a necessidade de um equipamento de saúde, realmente, que a população esteja realmente pleiteando isso, talvez seja possível. E o segundo ponto que eu queria colocar, não sei, Carmen, eu não sei, eu estou colocando como um pensamento para a gente ter e questionar da prefeitura, né? Outra coisa que eu queria colocar, que para mim está sendo muito importante, é o que aconteceu em algumas unidades, em alguns CPMs, e no nosso aconteceu, de vereador ir lá na obra e se colocar como se a obra... Então, eu gostaria de saber qual a posição dos CPMs junto ao prefeito, não é nem a Casa Civil. Acho que o prefeito tem que ser comunicado desse fato e nominar quais são esses vereadores. Eu acho isso extremamente importante, porque a gente trabalhou para que sejam feitas essas obras, a pedido, inclusive, do prefeito, e agora os vereadores estão usando isso para as suas campanhas, tá? Era isso que eu queria colocar, agradeço muito, e boa noite a todos. Obrigado, Ivete. Fabinho? Oi, Durval, obrigado. É bem rápido, só rapidinho, só o Ítalo, que eu fiz assim com a caneta, é o seguinte, aqui no decreto falando obras da subprefeitura, não é zeladoria. Obras da subprefeitura são obras que a subprefeitura realiza, então não é a zeladoria que ela realiza. É só isso que eu queria dizer, quando eu mencionei aí. E em relação também, uma coisa importante, falar o que a Carmen comentou, Carmen, eu acho que você precisa ter cuidado em relação, na hora que coloca essa estatística, não sei quantos por cento não realizou, o pessoal não fez lição de casa, dá uma sensação de que era uma obrigação
de que o que faltou é responsabilidade, que houve uma ineficiência. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala, porque a gente não sabe. Desculpa, entrou uma ligação aqui. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, né, em cada subprefeitura, a gente não tem ideia exatamente de como foi o processo. Então, fica um pouco assim, como é que eu posso falar, um pouco arriscado e até um pouco, talvez, injusto a gente fazer algum tipo de julgamento em relação ao que houve em cada subprefeitura, que a gente não sabe exatamente, por mais que você acompanhe o processo do SEI ali, você não sabe exatamente o que aconteceu na prática. Então, até inclusive sobre pressões, sobre problemas internos, inclusive com a própria subprefeitura. Então, só para ter esse cuidado, que eu acho que motivos são diferentes, né, em cada subprefeitura que não realizou ainda. É só isso aí, a gente ter esse cuidado, não tratar isso como uma lição de casa, assim como um processo democrático que teve desdobramentos em cada território e suas possíveis causas e consequências. Tá bom? Obrigado, Durval, pela oportunidade aí, pelo convite. Valeu pela conversa. Espero ter contribuído com os demais e a gente construir esse diálogo de forma democrática. Com certeza. Um abraço. Boa noite. Marcelo, a gente já estava finalmente aqui, estamos encerrando a reunião. Se você quiser falar rapidamente um minutinho, senão a gente parte para o encerramento aqui. Bom, acho que saiu já. Enfim, só quero fazer um último comentário, porque afinal a gente está aqui para compartilhar informação. E sobre duas coisas aqui rapidamente. Primeiro, sobre pode fazer o UBS. A gente teve uma conversa boa ali com o nosso prefeito e ele tentou ajudar a gente no sentido de diferenciar o que pode e o que não pode. E o UBS, ele até deu um exemplo que ele construiu uma UBS, mas foi com a seguinte condição. A UBS já existia, estava num imóvel alugado, e daí então ele reformou um imóvel da prefeitura para receber a UBS. Então não foi criada uma nova UBS, foi simplesmente transferida para a prefeitura parar de pagar aluguel. Então, UBS realmente é complicado. Não adianta a gente ficar batendo pé em coisas que são complicadas pelos motivos que o Ítalo enumerou aí, né? Também não adianta dar murro em ponto de faca. Sobre essa questão das verbas congeladas, o subprefeito também nos deu uma informação interessante. Por uma questão operacional, como esse dinheiro, esses 6 milhões de 2024, já entraram no caixa das subprefeituras, então eles não podem pleitear o dinheiro que ficou parado o ano passado. Mas daí ele vai fazer uma gambiarra, entre aspas, não é gambiarra, é uma coisa completamente legítima. No nosso caso, na Vila Mariana, foram congelados 1.700.000, inclusive que é a verba da saúde que a Edna comentou ali atrás. Então ele vai pegar 1.700 dos 6 milhões agora para terminar a obra do ano passado e daí ele vai pleitear durante o ano que entre os 1.700. A gente não vai perder 1.700, a gente só vai pegar o de hoje para acabar o do ano passado e daí vai entrar mais 1.700, segundo o que ele me explicou. Então, acho que são informações vindas do subprefeito que eu acho que são importantes a gente compartilhar para ver como nós vamos lidar com isso. Então, acho que a gente vai ficando por aqui, né? Já são quase 9 horas. De repente, eu acho que a gente vai levar essas conversas, essas reflexões para os nossos conselhos e, de repente, daqui a um mês, aproximadamente, a gente pode fazer outra rodada, né? Meados de fevereiro, para ver como isso evoluiu e, quem sabe, em março, meados de março, a gente consiga bater o martelo aí final nessa deliberação. Ok? Obrigado pela presença de todos. Espero que tenha sido construtivo e até a próxima. Até a próxima. Boa noite a todos e todas. E vamos aí esperar que a gente tenha mais frutos aí positivos como esse. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos. Vamos em frente. Boa noite.